ocasiões, até porque, de facto, estes 2 dias já disseram tudo e muito mais do que eu poderia dizer, portanto, não julgo que seja necessário estar aqui a acentuar muitas perspectivas, uma vez que, do meu ponto de vista, houve aqui muita clareza nestes diferentes encontros, nestas conferências, tanto na manhã de ontem por parte do Dr. Jacinto Farias, como depois de tarde Borges de Pinho, esta manhã Marcelino Guarda e agora esta apresentação do plano pastoral por parte do Padre Jorge. A minha primeira palavra é, com certeza, para agradecer a vossa presença, também o interesse das pessoas que aqui se encontram. É evidente que ainda temos um déficit grande de participação por parte de algumas pessoas, que a mim deixa-me interrogado, quer dizer, que nem aparecem, nem dizem sim, nem não, nem mais ou menos, que é uma coisa estranha, num encontro que diz respeito a toda a Diocese, a todo o presbitério, e depois parece que ficamos assim um pouco em ritmos diferentes. Eu acho que aquilo que foi acontecendo ao longo destes 2 dias ajudou-nos a criar uma sintonia que não é possível, do meu ponto de exprimir-se, nem por mail, mais uma vez, nem por carta, nem por comunicações, sejam elas quais forem. Este estarmos juntos, ouvirmos, questionarmos e irmos interrogando, porventura lentamente, é que cria uma sintonia que me parece essencial nesta fase da vida da Diocese em que nós estamos. Portanto, esperamos que estas ausências não vão originar, ou estas participações assim só aos solavancos, não vão originar ritmos diferentes, ou porventura até em alguns casos a ausência deste ritmo comum, comunitário, que é, como foi dito aqui, uma característica fundamental da vida da Igreja e da vida do presbitério. Mas agradeço então a vossa presença e agradeço de modo muito particular o trabalho que tem sido feito pelo Secretariado da Coordenação Pastoral, onde de facto se chega a consensos, mas onde nem sempre toda a gente está de acordo. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. Há um caminho que se vai fazendo e que acabou por dar neste plano, que hoje e ontem, ao ouvir as diferentes intervenções por parte dos diferentes oradores, que vêm de contextos diferentes, de situações eclesiais também diferentes, um religioso, um leigo, depois um padre, etc., dá a impressão, eu fico com esta impressão, fico com esta tranquilidade, de que nós estamos a ir ao encontro daquilo que é essencial nos dias de hoje. As conferências, aquilo que fomos ouvindo, a mim fizeram intuir, fizeram perceber que, para além daquilo que tinha sido a nossa reflexão, que nós vamos no caminho certo. Portanto, eu digo isso com toda a sinceridade, sinto-me muito confortado e confortável ao propor este plano pastoral à Diocese, como responsável, porque estou plenamente convencido de que vamos ao encontro daquilo que são as perspectivas da Igreja e do Espírito Santo de Deus para o nosso tempo, e que foram corroboradas por estes textos, estes discursos, que aqui foram frequentemente citados, não só dos documentos mais antigos da Igreja, desde o Concílio Vaticano II, passando pelo Papa Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, como agora pelo próprio Papa Francisco, e por um documento que passou de algum modo despercebido da nossa Conferência Episcopal sobre a renovação da pastoral da Igreja em Portugal, e que eu aproveitei para citar algumas vezes no meu texto, exatamente para que tenhamos consciência de que estamos, enfim, numa barca maior do que a nossa Diocese de Coimbra, e que procuramos estar também em sintonia com isto, que são as perspectivas provindas da Igreja
Universal e da Igreja presente em Portugal. Portanto, um obrigado ao Secretariado da Coordenação Pastoral por este resultado e estas propostas que agora aqui aparecem e que são assumidas por todos nós enquanto Diocese. Quanto ao plano pastoral, não vou dizer mais nada, penso que está tudo dito e redito, simplesmente, como fiz por escrito, fazer um apelo a todos vós e a toda a Diocese, aos sacerdotes, aos presbíteros, aos diáconos, aos leigos, aos membros do povo de Deus, para que procuremos agarrar nas perspectivas e nas propostas. É o que nos é pedido. Podemos conseguir mais, conseguir menos, mas que agarremos com entusiasmo, com este espírito de fé que tantas vezes aqui nos foi referido, com este desejo de nos convertermos, numa atitude de conversão pastoral, porque é o tal momento de graça que está nas nossas mãos. Eu gostaria que, mais do que de falarmos da dificuldade, é difícil, que falássemos que é possível, é-nos pedido, somos chamados, é uma vocação e é uma missão. Pois as dificuldades, mesmo sem a gente pensar nelas, lá as encontraremos. Sentindo que estamos a corresponder, então, a uma missão, à missão da Igreja para o nosso tempo, para esta porção do povo de Deus, da qual fazemos parte. Portanto, quanto à questão do plano pastoral. Em segundo lugar, uma palavra relativa à visita pastoral que penso iniciar no próximo mês de novembro. Na reunião dos arciprestes, na reunião periódica dos arciprestes que temos feito, acordámos, grosso modo, num calendário relativamente à visita pastoral do Bispo às diferentes arciprestados, unidades pastorais e paróquias da Diocese. E o calendário, que depois recebereis, apontava para este ano, este final do ano de 2013 e princípio de 2014, a visita ao Arciprestado de Cantanhede, depois em 2014 Baixo Mondego e Figueira da Foz, 2015 Pombal e Chão de Couce, 2016 o Nordeste, 2017 Coimbra Norte e Coimbra Sul, e depois 2018 Alto Mondego e Coimbra Urbana. É evidente que isto é indicativo, mas o objetivo era que não morrêssemos todos antes deste período acabar. E, portanto, a mim, de verdade, não me convinha nada, mas se tiver que ser, eu gostaria de dar a volta inteira. Estava a 5, 6 anos. Portanto, vamos iniciar. Temos já a primeira reunião de preparação no Arciprestado de Cantanhede na próxima sexta-feira. Esta sexta-feira, uma primeira reunião com a equipa do sacerdotal, para depois apresentarmos aquilo que está em perspectiva de programa relativamente à visita pastoral e para que depois, localmente, uma vez que o programa vai ser depois organizado e criado localmente, unidade pastoral após unidade pastoral, com tempo de preparação, enfim, que gostaríamos que se fizesse para que a visita produzisse alguns frutos aqueles que Deus espera e que nós fomos capazes de ajudar a concretizar. Nesta visita pastoral, eu gostaria que houvesse um tempo de preparação do povo de Deus e preparação de ordem mais espiritual, para que não fosse uma visita técnica, mas para que fosse efetivamente uma visita pastoral e com este dinamismo da fé espiritual que se espera da visita do Bispo às diferentes comunidades. Portanto, iremos fazer essa proposta, essa insistência,
arciprestado após arciprestado, com a colaboração, com a colaboração do Padre Jorge, que de algum modo é nomeado o comissário-geral desta visita pastoral, sobretudo para aquilo que diz respeito à organização do programa, e depois haverá mais uma outra pessoa, que com certeza, como são os vigários episcopais, e como é sobretudo o arcipreste, que esperamos tenha um papel também importante dentro deste trabalho da visita pastoral, onde haverá, é a proposta que vamos fazer, algumas atividades dirigidas à unidade pastoral ou concretamente, em alguns casos, às paróquias, e também gostaríamos que houvesse algumas, 2 ou 3, ou o que for possível, atividades depois ao nível do próprio arciprestado. Mas isso vai ser discutido em cada um dos arciprestados, a começar já então por Cantanhede, na próxima sexta-feira. Eu gostaria também de fazer um apelo neste sentido, de nos irmos a pouco e pouco preparando para este acontecimento, que vai levar uns tempos, uns anos, mas que esperaríamos fosse também mobilizador, que ajudasse nesta renovação da vida das comunidades e da fé cristã. Evidente que não vai resolver todos os problemas, como nós sabemos, mas poderá ser e deverá ser, segundo o pensamento da Igreja, um elemento a ajudar na renovação. Eu, dentro de 2 ou 3 dias, publicarei, ou mandarei a todos vós, uma pequenina nota, exatamente a anunciar a visita pastoral e também dar algumas indicações sobre a natureza da visita, os objetivos, enfim, para que houvesse uma sintonia também da parte de todos nós. No que diz respeito à Escola de Teologia e Ministério, já foi referido por diversas vezes, tanto por escrito, nas diferentes cartas, como oralmente. É evidente que é uma instituição, podemos chamar assim, em que eu deposito muita esperança, uma vez que me parece que vem corresponder e responder àquilo que tem sido uma das nossas lacunas, tantas vezes apontadas, inclusive nestes 2 dias, que é a questão da formação. Já sabemos que não dispensa a catequese, nem de infância, nem de adolescência, de juventude, nem a catequese de adultos, mas a catequese, por sua vez, também não dispensa este tipo de formação teológica, que é o objetivo fundamental desta Escola de Teologia e Ministério, sobretudo no que diz respeito à formação, então, dos primeiros responsáveis das comunidades, membros das equipas, dos conselhos pastorais, etc, etc. Gostaríamos que esta escola depois tivesse boa frequência e que, de facto, fosse este contributo, e sê-lo-á com a colaboração de todos nós, para a formação dos leigos que hão de estar em lugares de responsabilidade dentro da Diocese e dentro das comunidades cristãs. Portanto, que não nos poupemos esforços, apesar de tudo aquilo que vamos vendo. Pode ser, uns dizem que é longe, outros dizem que é caro, outros dizem que é muito tempo. Tudo isso é verdade, mas a gente é necessário ou não é necessário? A vida da Igreja precisa ou não precisa deste meio ou destes meios? Penso que, mais uma vez, é a pergunta que deveremos pôr e o modo como a deveremos pôr. Portanto, quanto a esta questão da Escola de Teologia e Ministérios. Os arciprestados. É evidente que este ano que passou foi um ano que trouxe, do meu ponto de vista, muitas alegrias, trouxe muito trabalho ao nível dos arciprestados e fez-se um longo caminho. Eu penso que até se fez um caminho muito longo em tão pouco tempo. Portanto, fazia um apelo para que este trabalho, ao nível dos arciprestados, em diferentes modalidades, uma vez que estão a desenvolver-se diferentes modalidades de trabalho em arciprestado, que este trabalho pudesse continuar. Penso que está claro para todos nós, para mim está, que é um excelente meio de pôr os sacerdotes em comunhão, em reflexão, em oração, em uma atitude de partilha uns com os outros, e que é um excelente meio para
criar um dinamismo nas comunidades a uma outra escala, a um outro nível, que não simplesmente o da paróquia ou da unidade pastoral, porque há um conjunto de possibilidades bem maior do que as pequenas paróquias ou as pequenas unidades pastorais. E, portanto, algumas áreas têm a ver com a formação das pessoas em diferentes setores, etc., que ganham muito por se realizarem a este nível do arciprestado. Portanto, o apelo mais concreto ainda, no sentido de sermos fiéis à realização das reuniões mensais da equipa sacerdotal. Fidelidade. Foi estabelecido um calendário para que as reuniões não sejam em dias nem em horas coincidentes, mas que se distribuam por dias e horas diferentes, para que haja também a possibilidade, tanto da parte do vigário episcopal, como da parte do Padre Jorge, vigário para a pastoral, como inclusive da minha parte de passar nas reuniões dos arciprestados. Portanto, gostaríamos que fossem fiéis à realização e que, quando, enfim, em princípio, se respeitasse o calendário que foi estabelecido e que depois pode voltar a comunicar-se aos arciprestes, se, em algum caso, as pessoas já esqueceram qual é o dia do mês, o dia e a semana do mês em que se realiza a reunião do seu arciprestado. Portanto, no que diz respeito às unidades pastorais, que foi um dos temas aqui presente e que é um dos temas importantes do nosso plano pastoral, é evidente que o nosso trabalho vai ter de continuar. Não temos ainda tudo claro, nenhum de nós tem tudo claro, como aliás aqui foi dito, no mundo, na Europa, na Alemanha, na Itália, na França, noutros países onde estão implementadas já as unidades pastorais, não há clareza absoluta, nem há, inclusive, unidade plena de perspectivas relativamente a esta nova realidade que surgiu fruto das circunstâncias e das contingências da diminuição da população em grande escala, em alguns casos, da população católica. Também tem a ver com a questão da diminuição do número dos sacerdotes e por se sentir, do ponto de vista positivo, a necessidade de uma organização que corresponda mais eficazmente a esta missão evangelizadora da Igreja. Mas nós, na Diocese, felizmente, já temos algumas perspectivas, temos alguma experiência e temos algumas perspectivas. Inclusivamente, numa das últimas reuniões dos arciprestes, foi apresentado um primeiro esboço de um ideário, uma espécie de estatuto, algumas ideias sobre o funcionamento das unidades pastorais, e nós vamos continuar a desenvolver esse esboço que foi apresentado, vamos procurar que ele seja refletido e que tenha as achegas e que reúna as perspectivas e também os consensos alargados, não só do clero, mas também dos conselhos pastorais, tanto das unidades pastorais como dos próprios arciprestados, para chegarmos a um documento final que espelhe aquilo que é a nossa realidade, por um lado, e que é o nosso modo de ver a implementação e a realidade e funcionamento das unidades pastorais ao serviço da missão evangelizadora da Igreja e da comunhão das comunidades cristãs. Portanto, para dizer que o trabalho não está concluído, mas com certeza que vai ter desenvolvimentos ao longo, penso que decisivos, ao longo deste ano pastoral que agora começa. Um outro ponto que gostaria de tocar brevemente, a pastoral das vocações sacerdotais. É evidente o nosso panorama e a nossa situação e que temos de trabalhar mais e melhor em favor das vocações sacerdotais. Como é um trabalho que é difícil e que não produz frutos imediatos, nem muito visíveis, nós facilmente o relegamos para segundo plano ou empurramos para outras instâncias. E eu penso que era o grande
eu gostaria de fazer, que nenhum de nós pode empurrar este trabalho para outras instâncias. Nem para o Bispo, como o Bispo também não pode, por simplesmente, empurrá-lo para vós, nem para os sacerdotes encarregados do pré-seminário, ou da pastoral das vocações, ou da equipa vocacional, ou do sacerdote que no arciprestado, enfim, mais ou menos livremente assumiu este encargo de tornar presente e de tornar viva esta chama do trabalho e da oração pelas vocações. Também não podemos, por simplesmente, empurrar para os catequistas ou para os animadores vocacionais. É evidente que é um trabalho da Igreja, mas todos sabemos que é e tem de ser, em primeiro lugar, um trabalho fruto do entusiasmo, do gosto de ser padre, da parte de cada um de nós. E que se nós nos não interessarmos e não tivermos bem viva esta chama e não trabalharmos direta e pessoalmente, não significa não deixar de entusiasmar também os outros, mas pessoalmente, nesta tarefa, nesta missão, pode ser que as vocações não surjam. Portanto, é um trabalho que é especificamente nosso. Não significa exclusivamente, mas que é especificamente nosso. Portanto, fazia um forte apelo à nossa fé, ao nosso espírito de serviço, ao nosso empenho, à nossa doação, à nossa generosidade e, enfim, que apelemos àquilo que de mais fundo e de mais forte existe dentro de nós para que não deixemos de fazer, cada um na sua comunidade, aquilo que está dentro das suas possibilidades de fazer. Não tendo medo do encontro pessoal, do chamamento direto, da criação de grupo vocacional. Nenhum de nós está proibido de criar um grupo vocacional dentro da sua paróquia, um grupo de acompanhamento, algumas pessoas a quem acompanha e que depois, porventura, virão a passar para um acompanhamento um pouco mais alargado ao nível regional ou a nível diocesano. É evidente que não podemos ficar à espera que as vocações surjam assim só por inspiração divina, embora elas surjam sempre por inspiração divina. Neste sentido, continua a trabalhar na equipa diocesana o Padre Pedro, o Padre Paulo Simões e ainda o Padre Filipe Diniz, embora este menos, porque tem uma vida, enfim, mais ocupada e, portanto, não tem uma disponibilidade de calendário tão fácil. E virão no próximo ano, a partir já do mês de outubro, os 4 alunos finalistas do seminário, portanto, os alunos do 6º ano, virão também colaborar neste trabalho da difusão das vocações sacerdotais. Nesse sentido, eles, os 4, sob a direção e orientação do Padre Pedro e do Padre Paulo Simões, concretamente, irão procurar fazer um percurso pela Diocese para se encontrarem com as catequeses, com os grupos de jovens, com os grupos de preparação para o Crisma, para falar, porventura, ter uma palavra na celebração da Eucaristia, para um tempo de oração, particularmente com a gente mais nova, e para lhes falar explicitamente deste caminho vocacional que pode ser o de alguns deles. De modo que gostaria que houvesse uma colaboração muito grande e muito aberta da parte dos párocos, quando se tratar de elaborar o programa dessa visita a cada uma das paróquias ou das unidades pastorais, conforme vos parecer mais adequado elaborar e realizar esse programa. É evidente que eu espero que, juntamente com as outras ações de cada um de nós, com a campanha de oração que está em curso, não só em Coimbra, mas também nas paróquias, nos arciprestados, etc., com o empenhamento dos catequistas, animadores, vocacionais, e, no fundo, com o dinamismo que nós gostaríamos que existisse
no que diz respeito a este assunto, que nós, nos próximos anos, pudéssemos, com a graça de Deus, ter um grupo, um número maior de seminaristas, como esperança da Igreja de Coimbra para o futuro. Neste sentido, informo que no seminário maior continuam este ano 11 alunos, tal como no ano anterior. Houve um que concluiu, o Manel, e houve outro que entrou. Demos graças a Deus. Portanto, continuamos com o mesmo número de 11 alunos. Eu, portanto, não iria elencar mais nenhum assunto. Deixaria ainda, para o caso de haver, às vezes a gente não fala e não deixa oportunidade para os outros dizerem ou acentuarem ou perguntarem, de modo que deixaria ainda a possibilidade de haver alguma pergunta ou algum aspecto que queiram referir ou acentuar relativamente a estes assuntos ou outros assuntos que sejam da vida da Diocese e que nos pareça pertinente neste momento referir. Já agora, só se é possível, no primeiro ano não vai estar os seminaristas. Sim. Saem nos outros anos, é que estão distribuídos. Quatro são no último ano, 6º ano. Depois no 5º são 3, não é? Penso que são 3. São 3. No 5º são 3. No 4º são 2. No 3º é 1. E no 2º é 0, não é? E no 1º é 1. Se não deu 11, devia dar. Esses 4 que vêm são dos 11. Os 4 que vêm ainda estão no seminário, só que agora o regime deles, no 5º ano, terminam o curso, o mestrado integrado em Teologia. E o 6º ano já é um ano pastoral. Mas esse ano pastoral é ocupado no seminário com uma quantidade de matérias de âmbito pastoral. E tem depois o fim de semana alargado, sexta à tarde, sábado e domingo, para as atividades pastorais. Quanto a isso, dá-nos a impressão que, de facto, a equipa do Seminário do Porto acompanha bem. Tudo aquilo que temos ouvido tem sido bastante favorável. Pessoalmente, conhece as situações, acompanha pastoralmente e que os alunos, de facto, era uma preocupação grande que tínhamos no ano passado. Eu tinha, mas parece, de facto, que tem havido um bom acompanhamento e que as coisas estão a correr bastante bem. Nos pode deixar também bastante tranquilos sobre esse ponto de vista. Mas isso depois também com eles, os que têm tido contacto com os seminaristas, também podem perceber essa realidade. Você tem a formação teológica daqueles 3 anos, de facto, uma realidade que acho que para alguns leigos que podíamos convidar, a ficha é a questão dos custos, para alguns, mas que acho que se nós quisermos incentivá-los, as paróquias poderão pelo menos propor, ajudar, mas uma parte, que tornaria muito mais fácil para o leigo. Por exemplo, o leigo que eu convidei disse logo que estaria disponível, mas para ele era um bocado pesado, se ele quer aproveitar a estudar e etc. Mas para causa disso, e ele aceitou. Quando eu disse que pagava, que a paróquia pagava, mesmo tempo muito tempo, são custamentos até, mas às vezes é preciso que a paróquia diga. Eu sei que é um bocadinho pesado para ti, mas a paróquia propõe que isto é um serviço que ele vai depois seguir a igreja. É evidente que houve aqui coisas que foi referida aqui a questão da comunicação social na Diocese, o Correio de Coimbra. Está-se a fazer um esforço muito grande. Eu, de facto, que é um meio importante de comunicação que pode ter um lugar na Diocese insubstituível, não é ainda substituível sequer pela comunicação digital, mas infelizmente não se tem visto nem tudo isto um aumento de interesse, nem de número de assinantes, embora tenha havido uma renovação, como todos percebemos, ou tentativas muito interessantes
interessantes, de renovação, de dinamização, de informação eclesial, que estão lá a decorrer, mas não é minimamente suficiente porque os resultados económicos praticamente não se alteraram. É uma coisa mínima, o que significa que o nosso problema, as 300 assinaturas vezes 2, são quantos vezes 20 euros quando começar a ser. Portanto, vamos ver que dentro de uns negativos, como nós tínhamos, não vamos resolver grande coisa. Portanto, a espada de Damocles continua sobre a cabeça do Correio de Coimbra. Mas, de facto, além dessa renovação, também um conjunto de serviços ou de estruturas diocesanas, dos ministérios, da catequese, da família, se prontificaram, digamos, a assumir o Correio de Coimbra também como até um órgão que pode ajudar. Um pouco também dizia o Jorge há bocadinho, nas mãos dos catequistas, dos animadores, para a sua própria formação, que esse é um trabalho que ainda não está completado, mas era importante que também tivesse depois lá na base, junto dos párocos, também essa animação, diremos, esse divulgar para entusiasmar os seus mais diretos colaboradores a assumirem, porque é de facto meio que interliga, que nos põe em contacto, em comunhão e partilha de ideias e de evangelho e de dinamismo apostólico, de modo que eu creio que também faz falta um bocadinho aqui, um pouco aquilo que é na base, que é sobretudo ao nível das paróquias, de maneira que é bom dizer também aqui, é um trabalho que tem vindo a ser feito naturalmente pelas diversas pessoas envolvidas, mas que necessita, além dos secretariados diocesanos, da pastoral familiar, da catequese, dos ministérios e não sei o que mais, mas necessita também agora a nível das paróquias e dos arcebispadados.